Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu quero comentar com vocês uma das minhas melhores leituras do ano de 2022, um livro que eu devorei e que eu achei muito importante e muito gostoso de ler, apesar dos temas difíceis. Estou falando desse título super curioso aqui, que é Por que a criança cozinha na polenta, da Aglaia Veterani, que é uma escritora romena. Bom, gente, eu recebi esse livro de presente da querida Dani, que me acompanha por aqui, é minha parceirona de leituras, e ele saiu pela editora DBA, com tradução, deixa eu falar direitinho aqui para vocês, de Fabiana Macchi. E esse não é um livro recente, não é um lançamento de agora, ele é um livro de 2000 e bem pouquinhos, e que tá até um pouco difícil de encontrar. Se vocês acharem por aí em sebos, em, sei lá, em alguma troca, alguma coisa assim, aproveitem e peguem porque eu acho que vocês vão gostar. É um livro bem diferente, um livro que me tirou assim do lugar comum. Eu estava numa série de leituras que se pareciam entre si e esse aqui foi bem fora da curva. Foi um ponto que eu gostei nele, justamente a diversidade que ele traz aqui. Ele é um livro que vai falar de uma menina que nasceu numa família circense e que logo na sua infância essa família precisa sair da Romênia porque a ditadura estava acontecendo e eles queriam fugir, e eles vão viver em um turnê pela Europa Central e pela África e pela América do Sul. Então eles ficam transitando o tempo inteiro nesse circo, ou em vários circos, na verdade, enquanto essa menina tenta entender a vida familiar, a vida no circo e também a realidade ao seu redor. E esse é um livro extremamente autobiográfico, porque a própria Aglaia também tem essa história de ter nascido numa família circense, ter viajado o mundo e muitas coisas em comum. Então ele acaba que já no plot ele traz muitas coisas que são diferentes daquilo que a gente está acostumado a ler e por isso já ele me encantou, mas também tem umas questões da estrutura que eu achei que são excelentes e que eu tô louca para comentar aqui com vocês em maiores detalhes. Antes de mais nada, se por acaso vocês estão chegando agora por aqui, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostarem se inscrevam, porque isso é realmente muito importante. Deixem um like nesse vídeo para que ele chegue a outros leitores que talvez possam gostar desse livro também. E claro, vamos comentando sempre aqui embaixo, deixe seu comentário, porque assim a gente consegue conversar, trocar uma ideia legal e ampliar sempre os debates. Além disso, confiram os links que eu deixo na caixa de descrição do vídeo, porque eles são muito importantes. Vocês podem, por exemplo, se tornar apoiadores desse canal com uma pequena contribuição financeira e ter várias recompensas por isso, sendo membros aqui do canal. Então é um dos primeiros links que eu deixo aqui embaixo. Considerem apoiar o meu trabalho também dessa maneira. E outros links que possam ter relação com esse livro aqui. Enfim, é sempre muito importante que vocês confiram, tá bom? Voltando para o livro então, gente. Por que a criança cozinha na polenta é um dos livros que mais me chamou a atenção nesse ano, porque ele realmente traz uma história que é contada desde a perspectiva infantil, mas que consegue mesmo assim nos mostrar muito do que estava acontecendo. Ele se passa em algum período da cortina de ferro que aconteceu ali na Europa, quando a Europa estava dividida entre duas ideologias, né, o socialismo e o capitalismo, e em que a União Soviética estava ali com muitas influências em vários países ao seu redor. E na Romênia se instaurou uma ditadura e realmente foi uma coisa de que muitas pessoas saíram de lá. E ao mesmo tempo a gente estava vendo a Alemanha ficar dividida, né? E é nesse período em que essa família sai aqui da sua região e vai viver como exilado. Eles estão proibidos de voltar para a Romênia. Se eles voltarem, eles vão ser caçados e mortos, então eles precisam ficar circulando. E aí imaginem, né, uma narradora criança que nasceu nessa família em que o pai, por exemplo, é ateu, e ele trabalha no circo como palhaço, ele é ateu e ele detesta qualquer coisa religiosa, uma mãe que é também essa artista que vai passar todas as noites fazendo o mesmo número, que é se pendurar pelos cabelos, e que tem várias ideias diferenciadas, e essa menina vai tentando entender então essa família, essas pessoas adultas ao seu redor, e o fato mesmo de não ter casa, de não ter um lugar, de não ter nem mesmo um idioma, porque eles transitam tanto que ela está sempre escutando outras coisas. É uma menina que cresce sem ir à escola, por exemplo, e que não tem essa possibilidade de uma rotina. Ela nem sabe o que é rotina, ela só sabe a vida artística.
Então, é um lugar, é um ponto de vista bem diferente, é bem estranho acompanhar essa família. E, ao mesmo tempo, é um pouco desesperador ver uma criança tentando entender o mundo adulto com toda a sua complexidade política. Ela vai, às vezes, tentar dar soluções ou explicações para aquilo que está acontecendo, né? E ela só sabe comparar. No meu país não é assim. No meu país, o ditador manda colocar foto dele. Mas aqui a gente consegue andar, a gente consegue fazer outras coisas. E muitas das pequenas coisas do mundo capitalista, por exemplo, vão surpreendendo essa menina, como o fato de que em alguns países que ela tá, ela consegue comprar comida facilmente, enquanto que na casa dela não tinha. Ela consegue, enfim, eles conseguem viver em hotel, conseguem trabalhar, enquanto os parentes que ficam mandando carta pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo roupa. Então, ela vai com essas pequenas amostras do mundo ao seu redor, vai tentando entender o que está acontecendo. Só que a narradora não fica presa na infância, né? Ela vai crescendo ao longo da narrativa e vai mostrando também a decadência daquela família, né? A família totalmente disfuncional, em que acontecem muitas brigas, o marido bate na esposa, tem muitas relações tensas aqui dentro, até mesmo de incesto com uma filha maior. Então, ela vai pescando muito sutilmente tudo isso, porque ninguém fala essas coisas para ela, né? As pessoas não falam sobre isso. Então, ela vai crescendo, entrando na adolescência e vendo tudo isso, tudo à sua volta ruir. Nesse sentido, o livro é muito tenso e difícil, tá? Ele tem temas que são sensíveis, tem temas que são complicados da gente acompanhar, só que a narrativa dele, o estilo da escrita da Aglaia é muito, muito, muito gostoso de ler. Inclusive, eu queria mostrar para vocês que ele, apesar de estar dividido em capítulos, os capítulos têm estilos, estruturas bem fragmentadas, em que às vezes a gente tem só uma frase, como é o caso dessa página da esquerda que eu tô mostrando pra vocês, e às vezes a gente tem um parágrafo, mas os capítulos são curtinhos assim. Talvez por isso eu tenha lido tão rapidamente. Além da história ser interessante, ela também faz com que a gente avance muito rápido nas páginas. Mas eu fiquei realmente muito sensibilizada, porque sempre que tem um narrador infantil, a gente fica em um outro lugar, né? A gente se coloca em um outro lugar que é muito mais sensível, né? A gente se compadece dessa criança que está tentando se localizar no mundo, né? E para essa aqui, que vive em trânsito, não é muito fácil. Eu queria dar um pouco do tom da narrativa para vocês, lendo as 2 primeiras páginas, que é um trecho bem curtinho, tá? Não se preocupem, mas que eu acho que mostra muito essa voz infantil da narradora. Imagino o céu. Ele é tão grande que logo adormeço para me acalmar. Quando acordo, sei que Deus é um pouco menor do que o céu. Senão, adormeceríamos sempre de susto na hora de rezar. Será que Deus fala outras línguas? Será que entende os estrangeiros? Ou será que os anjos ficam sentados em pequenas cabines de vidro fazendo traduções? E existe mesmo um circo no céu? Mamãe diz que sim. Papai ri, teve más experiências com Deus. Se Deus fosse Deus, desceria para nos ajudar, diz. Mas por que ele deveria descer se, afinal de contas, nós viajaremos até ele mais tarde? Seja como for, os homens acreditam menos em Deus do que as mulheres e as crianças, por causa da concorrência. Meu pai não quer que Deus também seja meu pai. Eu acho muito divertida essa maneira como ela vai tentando explicar o mundo, tentando explicar até mesmo a existência de Deus ou a não existência e mostrando já logo no começo as divergências aqui entre a visão das mulheres e a visão dos homens, né? Os homens não gostam de Deus porque tem concorrência, ele não quer concorrência, a mulher acredita mais. Então tem tudo isso também perpassando aqui a narrativa. E a coisa da polenta que está no título é também uma maneira de entreter essa criança. A irmã mais velha dela, como não pode dar muitas respostas daquilo que está acontecendo ao seu redor, ela fica tentando entretê-la com essa história que é uma lenda romena de que tem uma criança que foi cozida na polenta e aí essa narradora ela vai tentar entender como isso aconteceu e ela vai criar várias versões da história ao longo do livro. Eu acho que foi assim, eu acho que a criança cozinha na polenta porque isso, isso e isso. Então, ela vai fazendo fabulações, vai fazendo hipóteses, que eu acho que é muito também como a criança vai tentando
aprender, ela vai formulando ideias e na tentativa e erro ela vai descobrindo se é verdade ou não. E essa narradora também se apresenta muito criança porque ela faz muitas listas, né? Então tem trechos em que ela vai listando coisas para dar exemplos pra gente, enfim. Não é um livro que se pretende falar com o leitor, é mesmo como é como a gente acompanhar o fluxo do pensamento mesmo dessa criança, é como se fosse também uma jornada da heroína, né? Porque a gente começa com ela criança e vai terminar com ela já adulta. Então ele é muito introspectivo nesses questionamentos que a personagem traz, né? E também nessa fragmentação, porque o nosso pensamento também é assim, totalmente fragmentado, nossa memória também é assim. Então, eu gosto muito, muito disso. E o fato de ser curto, né, acaba fazendo com que a gente avance muito rápido. Às vezes ela faz alguns recursos também de repetição, que tem muito a ver com não só com a oralidade, mas também com o incômodo que ela sente. E aí ela repete aquela palavra, ela vai focar naquilo, na força, naquele peso que tem aquela palavra para ela em certo momento, sabe assim? Enfim, sobre o que eu falei para vocês, dessas percepções dela sobre a diferença entre o país dela e o resto do mundo, que ela considera como, sei lá, o Ocidente ou o capitalismo, ela não fala com esses nomes, mas ela diz o seguinte, na página 137... Se eu soubesse o que a democracia faz com as pessoas, eu jamais teria saído de casa, diz minha mãe. Nós vamos para o paraíso, dizia seu pai. Paraíso. Aqui, os cães são mais importantes do que as pessoas. Se escrevo para minha família dizendo que as prateleiras das lojas são abarrotadas de ração para cães, eles vão achar que eu fiquei louca. Aqui, todos têm água quente no banheiro e uma geladeira no coração. Mas Deus não dorme. Com as lágrimas dos pobres, ele fará um mar. Quando chegarmos ao céu, nos banharemos nesse mar. Sairemos de lá com uma pele de ouro de 24 quilates. E assim ela vai tentando explicar o sistema e também buscar alguma espécie de justiça nesse sistema tão desigual, né? Em que em alguns lugares existe muita abundância e em outros as pessoas estão passando realmente necessidades para sobreviver. E bom, gente, eu poderia ficar falando sobre esse livro por muito tempo aqui com vocês, mas eu acho que é gostoso também ir descobrindo as pequenas coisas que ele vai soltando ao longo do texto e tendo essas pequenas alegrias, né, daquilo que ele nos revela. São frases, às vezes, que são curtíssimas, mas que deixam a gente pensando por uns bons minutos, né? Então ela fala algumas coisas que me impactaram bastante. Eu vou tentar encontrar aqui essa parte em que ela reflete sobre os estrangeiros, sobre ser uma exilada, sobre ser uma estrangeira, sobre estar em outro idioma. Se estivéssemos em casa, tudo cheiraria como no estrangeiro? Só conheço o meu país pelo cheiro. Ele tem o cheiro da comida da minha mãe. Meu pai diz que a gente se lembra do cheiro do país da gente em toda parte, mas só o reconhece quando está longe. Enfim, tem vários desses trechinhos que eu acho super instigantes, tem várias coisas em que ela vai falar sobre o idioma que ela teve que aprender forçadamente, tem também a parte do crescimento dessa personagem em que ela vai se tornando adolescente, vai vendo coisas que ela não conseguia perceber antes, ela vai precisar se virar muito para poder sobreviver, vai haver também inversões de papel aqui em que a mãe dela vai precisar muito dela para poder ganhar a vida e tudo isso faz com que o livro cresça bastante para mim e eu gostei demais de conhecer essa história, especialmente quando eu soube que ela é muito baseada na vida da própria autora. Um dado curioso que a gente tem aqui em relação a esse livro é que a autora também viveu, né, nessa vida circense por muito tempo, a família também teve que se exilar e foram morar em Zurique, na Alemanha, e a parte que eu ia dizer para vocês é que no final aqui da história a gente, na verdade, não sabe como termina, a gente vê essa personagem crescida já, mas na vida da autora, ela infelizmente se suicida com 39 anos. Então foi muito triste saber disso depois também, porque se nota que havia muita coisa, muito trauma por aqui, mas pelo menos ficam os livros, né, pra gente conhecer essas outras histórias e ver também o mundo com novas lentes, né, ou com outras lentes que a gente não tinha acesso antes. Por tudo isso, eu recomendo muito a leitura desse livro para vocês. Espero que tenham a oportunidade, que encontrem ele por aí, ou que saia uma nova tiragem, né, para a gente poder espalhar. Essa história foi das coisas mais diferentes que eu já li até então e eu gostei demais dessa experiência.
Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, obrigada a todos os apoiadores que fazem com que eu continue criando conteúdo para o YouTube e a gente se vê no próximo vídeo.